livro, onde Dom Marcel Lefebvre fala sobre a obediência responsável e os frutos da obediência cega. O inimigo mortal do homem não perde tempo. O protestantismo arrancou meia cristandade da Igreja. A Revolução Francesa e a democracia aniquilaram sua influência na esfera civil. Com o Concílio Vaticano II, chega finalmente ao seu coração. Liberdade, igualdade e fraternidade, ideal assumido pela Igreja sob a nova face de liberdade religiosa, colegialidade e ecumenismo. A jogada: envenenar o corpo místico de Cristo. O meio: que a autoridade eclesiástica esteira impõe os princípios da revolução. O fim: a autodestruição da Igreja pela via da obediência. O golpe de mestre e de Satanás. Sabemos pelo Gênesis, e melhor ainda, pelo próprio nosso Senhor, que Satanás é o pai da mentira. No versículo 44, capítulo 8 do Evangelho de São João, nosso Senhor interpela os judeus dizendo-lhes: Vós sois filhos do demônio, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando ele diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Satanás é homicida nas perseguições sangrentas, pai da mentira nas heresias, em todas as falsas filosofias, e nas palavras equívocas, que estão na base das revoluções, das guerras mundiais, das guerras civis. Não cessa de atacar nosso Senhor, em seu corpo místico. A Igreja, no curso da história, empregou todos os meios, dos quais um dos últimos, e mais terríveis, foi a apostasia oficial das sociedades civis. O laicismo dos estados foi, e será sempre um escândalo imenso para as almas dos cidadãos. E é por esse subterfúgio, que conseguiu laicizar pouco a pouco, e fazer perder a fé, numerosos membros da Igreja, a tal ponto que esses falsos princípios de separação da Igreja e do Estado, da liberdade das religiões, do ateísmo político, da autoridade que toma sua origem dos indivíduos, terminaram por invadir os seminários, os presbitérios, os bispados, e até o Concílio Vaticano II. Para fazer isso, Satanás inventou palavras-chave que permitiram que os erros modernos e modernistas penetrassem no concílio. A liberdade foi introduzida, mediante a liberdade religiosa, ou liberdade das religiões. A igualdade, mediante a colegialidade, que introduz os princípios do igualitarismo democrático na Igreja. E, finalmente, a fraternidade mediante o ecumenismo, que abraça todas as heresias e erros, e oferece a mão a todos os inimigos da Igreja. O golpe de mestre de Satanás será, por conseguinte, difundir os princípios revolucionários, introduzidos na Igreja, pela autoridade da própria Igreja, pondo esta autoridade em uma situação de incoerência e de contradição permanente. Enquanto este equívoco não for dissipado, os desastres se multiplicarão na Igreja. Ao se tornar equívoca a liturgia, se torna equívoco o sacerdócio, e tendo ocorrido o mesmo com o catecismo, a fé, que não se pode manter senão na verdade, se dissipa. A própria hierarquia da Igreja vive em um equívoco permanente entre a autoridade pessoal, recebida pelo sacramento da ordem, e a missão de Pedro ou do bispo, e os princípios democráticos. É preciso reconhecer que a trapaça foi bem feita e que a mentira de Satanás foi utilizada maravilhosamente. A Igreja vai destruir a si mesma por via da obediência. A Igreja vai se converter ao mundo herege, judeu, pagão, pela obediência, mediante uma liturgia equívoca, um catecismo ambíguo cheio de omissões e de novas instituições baseadas sobre princípios democráticos. As ordens, as contra-ordens, as circulares, as constituições, as cartas pastorais serão tão bem manipuladas, tão bem orquestradas, mantidas pela onipotência dos meios de comunicação social, pelo que resta dos movimentos da ação católica, todos marxizados, que todos os fiéis honrados e os bons sacerdotes repetirão com o coração quebrado, mas consentindo. Temos que obedecer. A quem? Aqui. Não se sabe exatamente. À Santa Sé, ao concílio, às comissões, às conferências episcopais. Qualquer um aqui se perde como nos livros litúrgicos, nos ordos diocesanos, na emaranhada bagunça dos catecismos, das orações do tempo atual, etc. Temos que obedecer, com perigo de se tornar protestante, marxista, ateu, budista, indiferente, pouco importa. Temos que obedecer através das negações dos sacerdotes, da inoperância dos bispos, salvo para condenar aqueles que querem conservar a fé, através do matrimônio dos consagrados a Deus, da comunhão aos divorciados, da intercomunhão com os hereges, etc. Temos que obedecer. Os seminários se esvaziam e são vendidos como os noviciados.
as casas religiosas e as escolas, se saqueiam os tesouros da igreja. Os sacerdotes se secularizam e se profanam em sua vestimenta, em sua linguagem, em sua alma. Temos que obedecer, Roma, às conferências episcopais, o sínodo presbiterial, o querem. É o que todos os ecos das igrejas, dos jornais, das revistas repetem. Agionamento, abertura ao mundo. Desgraçado seja aquele que não consente. Tem direito a ser pisoteado, caluniado, privado de tudo o que lhe permitiria viver. É um herege, é um cismático, que merece unicamente a morte. Satanás conseguiu verdadeiramente um golpe de mestre. Consegue fazer com que sejam condenados aqueles que conservam a fé católica, por aqueles mesmos que a deveriam defender e propagar. Já é tempo de encontrar novamente o senso comum da fé, de reencontrar a verdadeira obediência à verdadeira igreja, oculta sob essa falsa máscara do equívoco e da mentira. A verdadeira igreja, a Santa Sé verdadeira, o sucessor de Pedro, os bispos enquanto submetidos à tradição da igreja, não nos pedem, e não nos podem pedir, que nos tornemos protestantes, marxistas ou comunistas. Pois bem, se poderia crer ao ler certos documentos, certas constituições, certas circulares, certos catecismos que nos pedem que abandonemos a verdadeira fé, em nome do Concílio de Roma, etc. Devemos negar a tornarmos-nos protestantes, a perder a fé e apostatar como fez a sociedade política, depois dos erros difundidos por Satanás na Revolução de 1789. Recusamo-nos a apostatar, ainda que fosse em nome do Concílio de Roma, das conferências episcopais. Permanecemos aderidos, sobretudo, a todos os concílios dogmáticos que definiram a perpetuidade de nossa fé. Todo católico digno desse nome deve rejeitar todo relativismo, toda a evolução de sua fé, no sentido de que o que foi definido solenemente pelos concílios em outros tempos deixaria de ser válido hoje, e poderia ser modificado por outro concílio, com maior ainda razão, se é simplesmente pastoral. A confusão, a imprecisão, as modificações dos documentos sobre a liturgia, a precipitação na aplicação, demonstram bem claramente que não se trata de uma reforma inspirada pelo Espírito Santo. Esta forma de obrar é dita a um modo contrário aos costumes romanos, que obram sempre cum concilio et sapientia. É impossível que o Espírito Santo tenha inspirado a definição da missa, segundo o artigo 7 da Constituição, e ainda mais inaudito que se tenha sentido a necessidade de corrigi-la em seguida, o que é uma confissão de um serviço mal feito, na mais importante realidade da Igreja, o santo sacrifício da missa. A presença dos protestantes para a reforma litúrgica da missa, é preciso confessar, estabelece um dilema ao qual parece difícil escapar. Sua presença significava o que estavam convidados para reajustar seu culto, segundo os dogmas da Santa Missa, o que lhes fosse perguntado, o que lhes desagradava na missa católica, para evitar que se deixasse presente uma expressão dogmática que eles não poderiam admitir. É evidente que esta segunda solução é a que foi adotada, coisa inconcebível e certamente não inspirada pelo Espírito Santo. Quando se sabe que esta concepção da missa normativa é a do padre Bugnini, e que ele é imposto tanto ao sínodo como à comissão de liturgia, pode-se pensar que há Romas, e Romas, a Roma eterna com sua fé, seus dogmas, sua concepção do sacrifício da missa, e a Roma temporal influenciada pelas ideias do mundo moderno, influência que não escapou o próprio concílio, o qual, propositadamente e pela graça do Espírito Santo, quis ser unicamente pastoral. Santo Tomás se perguntava na questão da correção fraterna, se convém que seja praticada às vezes com os superiores. Com todas as distinções úteis, o anjo da escola responde que deve ser praticada quando se trata da fé. Pois bem, quem pode com toda a consciência dizer que hoje em dia a fé dos fiéis, e de toda a igreja, não está ameaçada gravemente na liturgia, no ensino do catecismo e nas instituições da igreja? Que se leia e releia São Francisco de Sales, São Roberto Bellarmino, São Pedro Canísio e Bossuet, e se encontrará com assombro que tinham que lutar contra os mesmos falsos procedimentos. Mas desta vez o drama extraordinário consiste em que estas desfigurações da tradição nos vêm de Roma e das conferências episcopais. Se alguém quer por conseguinte guardar sua fé, temos que admitir sim, que algo anormal ocorre na administração romana. Devemos, certamente, manter a infalibilidade da Igreja e do sucessor de Pedro. Devemos também admitir a situação trágica em que se encontra nossa fé católica, pelas orientações e os documentos que nos vêm da Igreja. A conclusão volta ao que dizíamos no começo: Satanás reina pelo equívoco e pela incoerência,
que são seus meios de combate que enganam os homens de pouca fé. Este equívoco deve ser suprimido valentemente para preparar o dia eleito pela providência em que será suprimido oficialmente pelo sucessor de Pedro. Que não nos taxem de rebeldes ou orgulhosos, porque não somos nós os que julgamos, senão que Pedro, mesmo quem, como sucessor de Pedro condena, o que ele por outro lado fomenta, é a Roma eterna, a que condena a Roma temporal. Nós preferimos obedecer à eterna. Pensamos com plena consciência que toda a legislação emitida desde o concílio é, ao menos, duvidosa e, em consequência, apelamos ao cânon 23 que trata deste caso e nos pede, até-nos a lei antiga. Estas palavras parecerão a alguns injuriosas para a autoridade. Ao contrário, são as únicas que protegem a autoridade e a reconhecem verdadeiramente, porque a autoridade não pode existir senão para o verdadeiro, e o bom, e não para o erro, e o vício. Em 13 de outubro de 1974, no aniversário das aparições de Fátima, que Maria se digne abençoar estas linhas e faça com que produzam frutos de verdade e santidade. Marcel Lefebvre. Jesus.